Então, acho que todos já conhecem a Rosa, não sei se ela também gostaria de se apresentar um pouquinho mais, né? Eu a conheço há muitos anos, tenho muito carinho, respeito e gratidão por tudo que aprendi com a Rosa. Trabalhamos juntas no Jardim, aqui em São Paulo, e somos mineiras, também sou aí de BH. Então, é com muita alegria, assim, que eu hoje abro essa sala, esse encontro, que seja um encontro muito frutífero para todas nós e que a gente possa receber esse alimento, que é esse o intuito, né, desses encontros das regionais, para que a gente possa estudar juntos, se ver, que hajam trocas e uma formação continuada através da imersão nesses temas. Então, eu passo a palavra para Rosa. Um bom encontro para vocês. Eu estou à disposição. Agradeço também, durante esse tempo todo, a condução da Janaína, que esteve como representante dessa regional e que agora encerra esse ciclo, e a gente traga novos ventos, novos impulsos, com novos colaboradores, né? Então, é a ciranda que deve girar, rodar. Então, um bom encontro, um bom dia. Rosa, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Cleo. E, por favor, crescemos juntas, né, como professoras, né, uma ajudando a outra, com gratidão imensa sempre, né? Obrigada e boa reunião, Cleo. A gente se vê depois. Então, quero dar o bom dia. Acho que todas as mineiradas, né? Acredito que todas nós somos mineiras, né? Professoras da educação infantil e dessa regional Minas, né? O tema em si já é um desafio, né? E ah, acho que estava dando. Vocês estão ouvindo bem? Porque parecia dar uma. Tá bom. Mas eu espero atender um pouquinho, né? Assim, do tanto que esse tema traz para nós, né? De questões trazidas nos nossos tempos, nesse nosso mundo atual, né? E espero que seja mesmo esse momento um ponto de partida para os encontros presenciais, que é o mais importante, né? É gostoso encontrar também aqui nas janelas de telas, né? Mas é sempre bom quando então vencemos também as distâncias do nosso território, Minas Gerais, e podemos nos encontrar. E espero que isso seja breve, tá bom? Eu queria começar para introduzir esse tema lembrando de um personagem de um conto que é bem conhecido de todas nós. Acho que só tem mulher aqui, é. Eu não estou vendo todo mundo, mas é, né? Só mulheres. Estamos entre mulheres mineiras, né? Então, esse personagem é bem conhecido de todas nós. É aquele rapaz que, para salvar a princesa de um dragão, ele tem que passar por uma montanha, por um mar e pelas chamas intransponíveis. E esse rapaz, a cada obstáculo, ele se sente impotente. E ele diz mais ou menos assim quando chega na frente daquela serra imensa. Ele diz: agora não podemos prosseguir. E quando ele chega diante do mar, ele diz: vamos desistir, daqui não passaremos mais. E ao se aproximar das chamas ardentes do castelo do dragão, ele exclama muito assustado. Então ele pede: pare, pare, senão morreremos queimados. Mas
quem realmente vence cada obstáculo um por um é o touro. O touro que foi um presente para ele no começo da sua vida. Um touro de estrela na testa. E esse touro fez companhia para toda essa criança até a sua juventude e depois o orientou e o carregou para vencer esses primeiros desafios. Que dádiva será essa, né? Que vem nesse momento do nascimento. Que dádiva será essa que, nos desafios da vida, demonstra uma potência muito grande a ponto de mover obstáculos para se atingir um propósito final, o grande propósito. E nessa trama, o grande propósito era que o rapaz salvasse a princesa que estava totalmente envolta nesses campos, nesses obstáculos e ameaçada de aniquilação e de morte. E que dádiva então será essa que, depois de alcançado o propósito do rapaz, ela se despede e vai para o seu campo, que é o campo celeste. Então, vamos deixar essa imagem aqui diante de nós e dessa relação que a história, nesse caso, essa história, faz uma determinada relação, né? Dos presentes, das dádivas, ou podemos dizer das proteções que temos e que ainda nos ajuda a vencer desafios em nossas vidas. Vamos deixar isso, depois nós vamos colocar ao lado uma outra imagem também. E essa palavra desafio, vamos olhar para ela também, né? Desafio. Essa palavra, ela tem origem no latim, é o disfidare. E esse prefixo dis significa uma negativa, significa um afastamento, uma separação. E o fidare vem de fides, que é fé. Então, originalmente, a palavra desafio significava renúncia à fé, perda de confiança, negar a fé. E com o tempo essa palavra então evoluiu para é, esse significado que tem hoje, que é de provocar, de incitar, de nos tirar da zona de conforto para enfrentarmos algo. E é uma palavra que hoje é bem usada, não só por nós, né? Mas assim, no mundo inteiro ela vem sendo usada, não à toa. Parece que estamos realmente cercados de campos de desafios, cercados de questões, né? E eu acho que, assim, ela tem uma outra função também, essa palavra hoje. Pelo menos para nós mineiras, é muito comum a gente usar a palavra difícil. Por exemplo, a vida é difícil demais. Conviver é muito difícil. Ai, aquela criança
Nossa, muito difícil. Ainda põe o nossa do mineiro, né? Nossa, muito difícil, né? Ah, tem uma que não só as mineiras talvez falem, mas ler Rudolf Steiner é muito difícil. Então, se a gente escuta isso, que sensação que nos dá essas frases? Elas são definições de algo. Elas trazem o sujeito, a ação ou o evento ligado a esse predicado difícil, a uma qualidade, e a qualidade é essa determinante, difícil, né? Então, é como se a gente estivesse diante de algo absoluto, determinante, e que não temos absolutamente nada a fazer com, com isso, né? Então, assim fica muito fácil taxar tudo de difícil, não é mesmo? A gente se coloca numa posição passiva, uma posição crítica lamentosa, né? E isso não, assim, não nos convoca para transformar aquilo que está diante de nós, né? Ficamos realmente sem qualquer compromisso com as situações. Agora vamos ver, por favor, desliguem os microfones. Então, vamos ver agora as mesmas frases com desafio. Como que a gente sente elas, né? A vida é desafiadora. Conviver é desafiador. Aquela criança é desafiadora. E talvez, assim, agora pelo o próprio predicado que a gente coloca, né, por essa qualidade, talvez já muda um pouquinho o ânimo, né, da frase, né? Já parece que já fala uma outra coisa, já traz um pouquinho essa sensação. Peraí, tem algo a ver comigo, né? Mas exige realmente também mais complemento, né? Para a gente poder colocar essa palavra, incluindo, né, o observador e o observado. Então, a gente pode exercitar, né, de várias formas, né? Eu vou falar bem simplesmente, né? A vida traz muitos desafios para nós e exige o nosso esforço. Então, já está abarcando, né, a nossa ação e aquilo que está diante de nós, aquilo que vem ao nosso encontro como desafio, né? Conviver traz muitos desafios para nós e exige nossa participação, talvez, né? Uma ideia. E principalmente com a criança, que a gente agora, assim, acho que já tomamos consciência que falar, essa criança é difícil ou aquela criança é difícil, não leva a nada, né? Então, quando estamos diante de uma criança, ela nos traz desafios. Isso significa, inclui também o meu potencial, não só o da criança, não só as necessidades da criança, mas aquilo que é o meu potencial para lidar com ela, tá bom? Tá bom até aqui? Vocês estão acompanhando bem? Por favor, podem me sinalizar, podem levantar a mão, tá bom? Eu acho que eu vou pôr aqui num outro modo que eu vejo vocês. Tá. Bom, então, falando de desafios e tentando trazer para o nosso momento atual,
vamos nos perguntar: o que são essas montanhas, esses mares, essas chamas? Podemos acrescentar também o que são as tempestades e os desertos em nossos tempos, né? O que seria tudo isso que nós temos que transpor? E eu denominei isso, né? Isso não é um termo técnico, tá? Para nada. Eu denominei como campos de adversidade. E eu situei assim que existe um campo de adversidade muito abrangente, né? Que está assim trazendo questões para toda a humanidade. Depois existe um campo também, assim, dentro desse campo de toda a humanidade, que é o campo de cada povo. E no nosso caso, nós já podemos relacionar o campo que traz questões atuais para nós, para a nossa nação, para o nosso povo brasileiro, né? E o campo mais interno, mais restrito, o campo que então atinge cada individualidade. Então, nós saímos da humanidade, entramos numa região, né, das questões dos povos e do nosso povo, e chegamos a esse lugar do que atinge cada individualidade. E no caso, nessa manhã, eu gostaria de dilatar um pouquinho a individualidade, que não seja pessoal, mas que aí essa individualidade represente a identidade nossa como professoras da educação infantil VAL. Tudo bem? Então, existe essa identidade que nós partilhamos, né? Com a nossa experiência, com aquilo que nós escolhemos trabalhar aqui no mundo. Então, também podemos ver que o que vem ao nosso encontro como desafio, como grupo de professoras da educação infantil Valdo, tá? Nesse campo mais periférico, eu peguei, porque imagina, né, de toda a humanidade são 1001 questões, né? A gente não para de ouvir. Mas eu pensei apenas duas questões que eu sinto que é diretamente relacionada também com o nosso trabalho, que é a questão da mortandade de crianças e as questões ambientais. Essas questões são, assim, né? Não vou ficar falando de índices, eu acho que vocês sabem, e são duas questões que nos acompanham já há muito tempo e elas ainda perseveram no sentido de não terem soluções, né, para a humanidade. Então, são elas que, ao olharmos, elas falam das forças de morte, da ameaça ao princípio da vida no mundo, no planeta e na humanidade, né? É como se essas forças estivessem em plantão permanente, consumindo os recursos da natureza e também o vir a ser humano, que é a criança. Então, ficariam essas duas questões apenas e a pergunta: como essas questões chegam até nós, educadores da infância Waldorf? Elas estão chegando como questões difíceis apenas ou como desafios para nós? E nesse campo do meio, ele é constituído, né, pelo povo, e vamos falar agora assim, unicamente da nossa nação, né? Quais as questões que atualmente nos atingem
E eu escolhi também questões que já entram direto em escolas, não só nas escolas Waldorf, mas também dentro das nossas escolas. São as questões étnico-raciais, o racismo, a xenofobia, a questão da escolaridade de crianças com deficiências e a questão da faixa etária entrada das crianças no ensino fundamental. Então, aqui a gente pode perceber, não é que a vida em si está ameaçada, mas existe sim um definhamento, um adoecimento que também já vem de anos na vida social e anímica e, portanto, na vida escolar também, no desenvolvimento da vida escolar, né? Então, quando não conseguimos incluir na escola, né, a diversidade da cultura que formam o nosso povo, quando não conseguimos incluir o convívio com as diferenças, com as dificuldades no desenvolvimento humano, quando estamos praticamente trazendo morte para a infância, não morte para as crianças, mas morte para esse período de vida, né? Então, nós estamos trazendo também um enfraquecimento da vida anímica social, né? Agora, nesse campo, aqui no nosso país, nós já temos leis que tentam saná-las, né? Temos a lei que torna obrigatória o ensino, né, da, da história e da cultura afro-brasileira e indígenas, temos a lei da inclusão e temos a lei do corte etário, né? Como, mais uma pergunta para esse campo para vocês, né? Como estamos lidando com essas questões, né? E essas leis, elas estão sendo usadas como espadas forjadas no ferro para realmente a gente vencer as desigualdades, para a gente transpor essas separações com diferenças de raças, etnias, para incluir realmente a crianças ou as crianças com deficiências, né? E para impedir a morte das infâncias, estamos usando essas espadas, ou na verdade essas espadas estão voltadas para nós, no sentido de que imagino que todas nós, né, estamos vivendo a cada dia, né, também esse anseio de realmente transpor as desigualdades, mas quais os recursos que nos são dados, não é mesmo? Como que podemos abarcar tudo? Então, como estamos vivendo isso? E esse campo mais interno, queridas, que eu falei, da nossa identidade, isso nós vamos ter que investigar juntas, né? O que vem sendo as serras intransponíveis, os mares bravios, as chamas ardentes, em nosso exercício como educadoras da infância Valda. O que tem sido isso para nós? E há algum dragão que ameaça a nossa identidade? E em qual ponto precisamos dirigir nossa atenção? O que tem chegado para nós como uma questão a ser solucionada ou superada. Então, resumindo, se lá no campo que abrange toda a humanidade, nós percebemos a perda das próprias fontes de vida, que é a criança e a natureza, e que são essências para o nosso trabalho, né?
Se no campo dos povos, do nosso povo, percebemos esse adoecimento anímico e social, o que tem chegado, então, como uma questão para ser solucionada para nós ou superada, tá? Bom, quero parar um pouquinho para vocês respirarem e quem quiser comentar ou trazer alguma coisa das perguntas, por favor, fiquem à vontade, tá? Hein? Alguma pergunta? Alguma contribuição, principalmente, porque nesse campo realmente fica um pouco aberto, né? Depois nós vamos fechar um pouquinho, mas é algo muito abrangente, né? Qual a leitura que nós temos daquilo que vem para nós como desafios? Nós, como professoras da educação infantil, Waldorf, né? Rosa, Oi, me ouve, né? Então, aí sim, querida, você toca esse aspecto das leis, né? Das leis terrenas, né? sim, Você diz ali que já temos leis nesses âmbitos aí, das etnias, né? Do corte etário, né? sim, E claro que tomando como desafio e não como difícil, esse é um campo que muitas vezes foge às nossas mãos, né? Ainda que todos nós estamos empenhados, né, numa lida já com as famílias, trazendo para elas consciência e conhecimento da importância dessa criança permanecer ainda e fazer esse arremate, como eu costumo chamar, né? Então, nesse âmbito das leis, é que, para mim, não tomando como difícil, mas como um desafio ainda maior, porque aí é um âmbito fora, da antroposofia, né? Então, é uma colocação aqui apenas, né? A gente não cruza sim, os braços e fala é difícil, mas sim é um indicador bastante significativo, né? sim, Quando essas leis, quem as fazem, né? Acho que está dando para entender, né? O que eu estou sim, colocando. claro, claro. Não Por isso, tem absolutamente nenhum conhecimento do qual esse nós estamos colocando aqui. sim, mas o que por isso mesmo que nesse campo, Dione, eu coloquei essa questão que ao mesmo tempo temos já de muito tempo Sim, as questões, né? O racismo, a xenofobia, as dificuldades de incluir e de acompanhar crianças com suas deficiências, a questão de manter a infância, tudo isso vem sendo já de muito tempo. Esses são os desafios os reais. Aí dragões, chegam né? as leis têm a intenção de sanar, mas por isso mesmo que nessa pergunta eu, eu quis fazer essa pergunta. Essas leis estão sendo realmente espadas para nós ou elas estão apontadas para nós? Porque é muito difícil. É claro que elas são bem-vindas, porque elas estão realmente é, protegendo toda a população, todo o nosso povo, está realmente no sentido de romper com essas desigualdades, com opressões, né? Tudo isso é realmente, assim, a lei traz como um processo, como uma ferramenta que pode sanar essas doenças, esses adoecimentos, né? Mas, por outro lado, há situações muito complexas, né? Principalmente no corte etário que estamos vivendo, acabamos de fazer um simpósio do corte etário, assim, quão difícil é adequar isso, porque é nesse sentido que eu falo,
quando restringimos o tempo da infância, estamos realmente matando a infância em toda a sua plenitude, certo? Estamos retirando crianças da possibilidade de viver plenamente a sua infância, né? E isso está embutido numa lei que quer proteger alguma coisa, mas, por outro lado, desprotege, né? Então, realmente tem essa Enfraquecendo, questão, né? tem essa Tá, questão. É, isso, trazendo esse enfraquecimento, né, para isso, humano, né, da humanidade. sim, E aí, exatamente. então, nesse sentido das leis, né, eu ficaria mesmo com a máxima de Rudolf Steiner quando ele diz para que haja um começo, né? Aquela frase onde ele diz que não seja perfeito aquilo que a gente quer trazer, mas Sim, para que haja um começo, né? sim, E aí, a sim, partir daí vão entrando outras colaboradores e tentando elucidar e avançar, né, com um raciocínio mais amplo da lei, né? Mas isso. era isso assim que eu Obrigada. tinha para colocar. Obrigada, Obrigada, Rosa. Tione. Isso. Então, eu vou prosseguir, talvez vai, assim, para complementar essa imagem, a primeira imagem, eu quero trazer uma outra imagem e que talvez vai movimentar, assim, um pouco o que cabe a nós, né, como professoras da educação infantil buscar. Tá bom? Então, eu vou trazer também só um trecho de uma história, porque essa é mais longa ainda do que a Princesa do Castelo de Chamas, mas eu vou apresentar o personagem que vai estar ao lado do jovem rapaz do touro com a estrela na testa, tá bom? Então, infelizmente, não dá, é linda a história, mas vocês conhecem e vocês vão poder lembrar dela, tá? Então, era um fazendeiro que tinha, além de 3 filhos, tinha um campo enorme de trigo. E acontece que toda noite de São João desabava uma tempestade enorme e no dia seguinte a plantação de trigo estava totalmente devastada. Não havia uma espiga de trigo depois da tempestade da noite de São João. E aí chegou um ano que o pai desses 3 filhos pediu ao filho mais velho para vigiar. Vai lá e vigia o campo de trigo para ver o que está acontecendo. O jovem foi, lá tinha um casebre pequenininho, ele fica lá no casebre. Quando chega a noite, desaba aquela imensa tempestade. O rapaz fica com muito medo, ele se encolhe num canto do casebre e dorme. No dia seguinte, amanhece o campo totalmente desolado de novo. Não se sabia o que acontecia, se comiam, alguém devorava o trigo, se era roubo, o que era, né? E ele foi para casa e não pôde contar nada para o seu pai. No outro ano, o pai então pede para ir o filho do meio. E o filho do meio vai e acontece a mesma coisa. Na hora da tempestade, ele se encolhe lá dentro do casebre, dorme e não vê absolutamente nada. E mais um ano eles passam o inverno sem ter o trigo para fazer o pão. E chegou no terceiro ano, então o filho mais novo, que era conhecido como João das Cinzas, ele pede para ir. E João das Cinzas era aquele filho que não tinha dom algum, que ninguém dava nada por ele e que vivia lá no cantinho dele, no meio das cinzas. Mas ele pede para ir, e é claro que ele não é incentivado, que ele não é ajudado pelos irmãos. Ao contrário,
os irmãos falam: você não vai conseguir nada? Se nós não conseguimos, você vai morrer de medo dessa tempestade. Mas ele insiste e vai para o casebre esperar a tempestade. À noite, então, desaba aquela tempestade imensa e ela vai ficando cada vez mais forte no percurso da noite. E o João das Cinzas, ele fica parado, sentado, quieto, olhando a tempestade e diz assim: se é só isso, a gente aguenta. E aí ele fica vigilante o tempo todo. Quando, de repente, no momento, no ápice da tempestade, há um trovão enorme que faz até tremer o casebre. E ele continua ali firme. E depois desse trovão retumbante, há um silêncio muito profundo. E nesse silêncio, ele escuta um roçar bem sutil lá fora. Aí ele abre a porta e ele se depara com um cavalo cor de cobre que traz uma armadura de cobre. João das Cinzas faz um laço, prende o cavalo, leva para um esconderijo que só ele conhecia, dá de comida ao cavalo e depois volta para o casebre, adormece até o amanhecer. Quando ele acorda, o sol já está exuberante, iluminando aquele campo de trigo dourado que não perdeu uma espiga sequer. Então ele volta para casa e o pai e os irmãos perguntam: e aí, o que aconteceu? Ele fala: está tudo em ordem. Os irmãos falam: mas você não teve medo da tempestade? E ele fala: não, está tudo em ordem. E naquele ano, eles tiveram trigo para fazer o pão no inverno. No ano seguinte, vai o João das Cinzas de novo, e a tempestade, os irmãos ainda falam: ih, esse ano a tempestade vai ser muito maior, você não vai aguentar. Mas ele vai, e de novo ele se Ligar o posta lá, seu vigilante, e olha para a tempestade o tempo todo e diz: se é só isso, a gente aguenta. E passada a tempestade, vem o silêncio, ele abre a porta e ele depara com um cavalo, agora cor de prata, que traz uma armadura de prata. Aí ele leva o cavalo para o levar esconderijo que isso só na hora de ele eu desligar? conhecia. Lógico, né, mãe? Onde você vai pôr o fone? Desculpa, tem um microfone aberto. Espera aí que eu tenho que cancelar com isso. Então ele leva e dá de comida sempre ao cavalo. Quando ele volta para casa, a mesma coisa. Está tudo em ordem. E mais um ano eles têm o trigo. E no terceiro ano, né, no ano seguinte, ele vai de novo, uma tempestade maior ainda, ele continua com, vamos dizer, com a sua fórmula, né? Se é só isso, a gente aguenta. E dessa vez, após a tempestade, vem um cavalo cor de ouro com uma armadura de ouro. Ele faz a mesma coisa e volta para casa e fala para os pais, para o pai e para os irmãos, está tudo em ordem. Muito bem. Eu vou contar só até aqui. É claro que tem desdobramentos, vocês devem conhecer, mas esse é o trecho que mais interessa, e nós podemos ver, né, que temos essas duas atitudes diferentes, né? Necessárias todas duas, né? Mas diferentes. Do rapaz jovem que está sendo levado pelo seu touro com estrela na testa, que
retrai, que se sente impotente, mas ele já tem, né, aquele presente que ele ganhou e que vai solucionando as questões, né? E é esse touro que tem estrela na testa, né, que veio para ele como presente. E o João das Cinzas parece que ele não tem nenhum presente de nascimento, né? Aquele sem dom, não tem dom. Ele vive ali nas cinzas, um outro ambiente muito diferente do ambiente das estrelas, né? Mas é ele que insiste em ir, e ele não vai ter ajuda nenhuma. Ele vai sozinho e pela sua própria vontade e se mantém vigilante sem medo, né? Para nas 3 noites, né, que ele vigia, ele está sempre, é quase que como uma, vou falar, quase que como uma oração que ele faz, né? Se é só isso, a gente aguenta. E ele realmente consegue vencer, vamos dizer, ou acompanhar essa tempestade e saber, né, descobrir o que ameaçava o campo de trigo, né? Então, se a gente lembrar daquilo que eu falei, que a palavra desafiar é perder a fé, perder a confiança, negar a fé, parece que existe, né, uma situação que nós precisamos desenvolver também diante dos desafios, como João das Cinzas desenvolveu, que é estar atento, não ter medo, ter uma, e isso é a fé que move montanhas, né? Ter essa confiança de que ele estando ali enfrentando essa tempestade, acordado, desperto, ele vai conseguir perceber, revelar o que está por trás da tempestade, o que estava por trás. E parece que o que estava por trás era um presente para ele, né? Uma dádiva para ele, né? Agora, não uma estrela na testa, porém uma armadura que fortalece o coração, que fortalece essa região do peito e que fortalece cada vez mais. Das cinzas se passa ao cobre, depois à prata e depois ao ouro. E é com esse coração fortalecido, porque ele teve a coragem de desvendar o mistério da tempestade, ele não se sentiu acuado, é que ele vai ser reconhecido pela princesa, a princesa orgulhosa que o rei precisava que ela casasse para ter o herdeiro do trono. E é ele, o único cavaleiro, o único candidato que consegue vencer com seus cavalos e suas armaduras o desafio que o rei propôs. Vocês conhecem essa história, né? Essa princesa orgulhosa foi colocada em uma montanha de vidro, lá no topo da montanha de vidro. E todos, na primeira tentativa de escalar, caíam. Vem João das Cinzas e com o escudo de cobre consegue 1/3 da montanha. A princesa o reconhece imediatamente e joga a maçã para ele e que cai dentro da bota dele. Depois, no segundo dia do torneio, ele sobe 2/3 e só ele, agora todos já estavam só assistindo o espetáculo, ninguém nem mais tentava subir a montanha. E ele sobe 2/3 e de novo a princesa joga a maçã
que cai na bota dele. E sempre ele vai correndo para casa para voltar à sua veste de cinzas. E no último dia do torneio, aí sim ele chega até o topo e pega a maçã do próprio colo da princesa. Volta correndo, sendo perseguido por todos a pedido do rei, mas ninguém consegue pegar. E é assim que ele se torna o herdeiro do trono e casa com essa princesa, tá? Então, minha gente, parece que dádivas chegam às vezes antes dos desafios, antes do nascimento até, né? Às vezes elas chegam entrelaçadas com os desafios. Às vezes é preciso realmente estar numa posição fenomenológica diante dos desafios para enfrentarmos, para revelarmos as dádivas que estão lá por trás, vamos dizer, né, que estão imperceptíveis ou que, por conta do medo e da nossa impotência, nós não conseguimos perceber. E tem também aquelas dádivas que vêm depois dos nossos extremos esforços em colocar os nossos pensamentos, sentimentos e ações para conquistarmos, né, um lugar de altruísmo no nosso destino. E tem uma história que traz isso bem assim linearmente, que vem no final a dádiva. Vocês lembram? Essa vocês conhecem, não? Qual é? No final. Qual é a história que fala dessa possibilidade também de, a partir dos nossos esforços, das nossas ações altruístas, no fim recebermos dádivas? Ninguém lembra da moeda de estrelas? Que essas estrelas caem no céu depois que essa menina pobre doa tudo o que ela tem para quem tem fome, para quem tem frio. E ela recebe não uma armadura, mas ela recebe uma veste muito fina, muito leve, né? Um tecido, um linho mais fino. Então, para nós, desculpa, eu particularmente considero que nós, a partir do momento que nós escolhemos a nossa vocação, nesse nascer do ser educadora infantil, nós já recebemos a maior dádiva, que são as crianças, né? São elas que vão nos ajudar a crescer, né? A desenvolver. E Rudolf Steiner, ele diz assim, numa palestra dele, principalmente é um exemplo interessante para hoje, porque ele fala dessas crianças que a gente chama de desafiadoras, que nos traz desafios, né? Ele fala mais ou menos assim, que essas crianças que nos dão trabalho, essas crianças que não se comportam, que gritam, são nessas crianças que nós podemos perceber o mistério que o espírito vivencia
quando desce para o corpo. Então, se nós temos essa atitude do João das Cinzas, de persistir na nossa observação e não colocar, na verdade, o obstáculo de falar, não, não aguento não, essa criança é muito difícil, né? Aí nós já fechamos, nos tornamos cegos, né? Para aquilo que nós podemos desvendar observando essas crianças tão difíceis. Mas é claro que nós recebemos de cada uma, e eu acho um grande desafio essa proposta de observar, observar a natureza, observar as crianças, sem medo do que pode ali ser revelado para nós, né? E ter a calma e o tempo para observarmos. Então, eu colocaria isso como um desafio para nós, né? E um outro desafio é esse de conviver com as imagens. Por isso que eu quis trazer um pouco mais imagens, esse de conviver com as imagens. É uma dádiva que vem do passado, né? Que está se extinguindo também. A gente sabe, né? Mas dessas imagens, né? É a partir do cultivo da convivência com elas é que nós podemos olhar para os desafios com, com essa postura, né? De que é isso eu quero aguentar, eu quero suportar, né? A vida que se torna árdua para nós, mas que se torna rica também, né? Então, para encerrar, depois se vocês quiserem aí fazer uma troca, eu acho que é muito importante, né? Tem muita coisa, tem muitas perguntas, né? Claro que não é para responder as perguntas, claro que não existe uma receita, né? Para nos fortalecermos, eu estou trazendo apenas, indicando alguns campos também que a gente já desenvolve e que a gente pode prestar atenção nesses campos para eles serem fortalecimento para nós, na nossa vida, no nosso trabalho, que é observação e esse cultivo de imagens, né? Eu queria então terminar e abrir, por favor, abram os microfones depois, trazendo também uma contribuição de um poeta muito sensível, que é Mayakovsky. Ele tem uma frase que é quase que ele resume isso, né, de ter tanto essa coragem para irmos e confrontarmos com aquilo que vem ao nosso encontro, mas também essa capacidade de transformar pelas imagens aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos, né? Então, Rosa, vai só um a frase. instantinho. Só um instantinho. Luzinete, faz a gentileza de fechar o microfone. Obrigada, Gabriela. Então, é assim a frase. Vocês também devem conhecer, ela é bem divulgada. Que os meus ideais sejam tanto mais fortes quanto maiores forem os desafios, mesmo que precise transpor obstáculos aparentemente intransponíveis, porque metade de mim é feita de sonhos e a outra metade é de lutas.